nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Ó Pai, tira o meu medo de homens. Tira o meu orgulho, ó Pai. Muitas vezes quero ser visto, quero ser exaltado, meu coração é podre. Ó Pai, me ajude, ó Pai, a buscar a Tua glória, não a minha glória, não o meu nome, mas o nome do Senhor. Ó Pai, me ajude a falar a Tua verdade, mesmo que alguns não irão concordar. Me ajude a pregar a palavra, Pai, somente a palavra, e não venha dela sair, Senhor. Pai, que esta aula edifique os Teus filhos, edifique o Teu povo, edifique o meu coração, e que saiamos daqui mais perto do Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Lá na página, a minha é página 7, mas não sei qual que é as suas aí, mas é a primeira lição, Criação do Homem. Página 5, né? Essa é a dificuldade aqui, porque a minha não vai bater as páginas. Mas é a primeira lição lá, a criação do homem. Tá bom? Tem aí algumas referências, os irmãos vão ver aí, tá bom? Por exemplo, a leitura da Bíblia diariamente, aí para os irmãos meditarem, tem o texto básico, o texto devocional e o versículo chave, tá bom? Eu não sei se tem o alvo da lição. Tem o alvo da lição aí para vocês? Tem o alvo da lição? Que pode ser que algumas coisas não vão ter para vocês aí, tá bom? Mas lá no enunciado, diz o seguinte: a doutrina do homem é chamada do quê? No grego, né? Como que é? Antropologia. Que bicho é esse, pastor? É de comer, né? A palavra antropologia, ele vai traduzir aí para nós, tá bom? Do grego anthropos, que significa o quê? Homem, e logia ou logia, que significa estudo. Então, portanto, estudo do homem. Ao estudar essa doutrina, temos que refletir sobre a origem do homem, sua constituição, sua finalidade, seu destino final e como ele se relaciona com outros homens e com Deus. Agora eu te faço a pergunta, e também o autor aqui fará essa pergunta para você. Por que o estudo do homem é importante? Por que o estudo do homem é importante? É uma boa pergunta, né? Pastor, por que você está trazendo isso para a gente, né? Doutrina é importante. Não é um bicho de 7 cabeças, né? A doutrina é o fundamento da nossa igreja, deve ser o fundamento das nossas vidas. Então, a doutrina do homem é importante para nós como igreja. Aí tem a resposta, porque nos ajuda a entender como Deus planejou se relacionar conosco e o que Ele espera de nós. Um outro fato importante é o discernimento que essa doutrina nos dá quando a compreensão bíblica do homem é confrontada pela opinião e exposição de outras ciências afins como a psicologia e a sociologia. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente. O ponto de partida nesta lição será o estudo da origem do homem. Quando você fala da onde veio o homem, ou como o homem foi criado, irmãos, isso gera uma briga, né? E já vou dizendo que nós cristãos somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Quando você chega no meio secular, dependendo do meio que você anuncia essas verdades, há um grande conflito. Então eu não vou entrar nos conflitos, tá bom? Eu vou apresentar o que a Bíblia diz. Quem sabe num futuro melhor aí nós possamos estudar um pouco sobre esses conflitos. Então nós vamos partir do básico e vamos caminhando para o avançado, tá bom? Mas como Deus formou o homem? Como Deus formou o homem? Vamos lá. Da onde, irmã Verônica? Do pó da terra. Ótimo. Verdade. Mas teve mais algum elemento? Alguém lembra? O sopro, né? O sopro da vida. Ok, como Deus formou o homem? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia nos contam uma história da criação. O relato da criação em Gênesis, capítulo 1, é um panorama da criação e não dá detalhes sobre a criação do homem. Ela simplesmente informa. Ó, Deus criou o homem, ok?
Há três palavras-chave para a atividade criadora de Deus neste capítulo: criar, fazer e formar. Esses três verbos definem o caráter da obra criadora de Deus, que tanto criou do nada como formou criaturas daquilo que criara anteriormente. O capítulo 2 não é outro relato da criação, nem uma continuação do capítulo. Não é independente, mas dependente do primeiro, ampliando e explicando uma das atividades de Deus que apenas foi citada no relato anterior. Ou seja, o capítulo 2, quando já começaram a leitura anual, alguns provavelmente já iniciaram as suas leituras anuais aí, e vai ver que você lê Gênesis 1, e depois você lê Gênesis 2, há algumas repetições. E você fala, nossa, o que aconteceu? Gênesis 2 é basicamente um zoom no versículo 27 do capítulo 1. Vamos para lá? Não adianta nada nós lermos aqui a revistinha, né? E não lermos, acima de tudo, as Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos primeiro ver o que a Bíblia nos diz. Versículo 27 do capítulo 1 diz o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí, quando você vai lá para o capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só que legal. Quando nós vemos aqui Deus explicando a origem do homem, tá bom? Você vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, validando essa verdade. Você vai ver em Salmos, se eu não me engano, validando essa verdade. Então a Bíblia é interpretada com a própria Bíblia, tá bom? A formação do homem. Refletir sobre a formação do homem requer um estudo de Gênesis. Vamos começar com o verbo que descreve a atividade de Deus, formar, que é a palavrinha aí. Alguém sabe ler hebraico? Pastor Jorge, sabe ler hebraico? Não? Não sei como pronuncia essa palavra, mas é Yasa ou Yatsa. Não sei como fala isso certo, mas a mesma palavra empregada para o oleiro que molda o vaso. Isaías 29, 16. Quem pode ler para nós, por gentileza? Isaías 29, 16. E outra pessoa em Jeremias 18, 4 a 6. Isaías 29, 16. Ok. Jeremias 18, 4 a 6. Ok. Então, a mesma palavra empregada para oleiro, o oleiro que molda o vaso, é a mesma palavra para formar, ok? Então, isso é bem legal. A palavra, então, descreve a ação criadora, ou de um criador habilidoso que molda a coroa de sua criação e sopra a vida nela. O material usado é o mesmo que o oleiro usa para formar o vaso, ok? Então, nós vemos lá algumas passagens, né? Desculpa, essa figura é tão importante que é usada no restante do Antigo Testamento, ao mencionar aspectos específicos da natureza do homem e de seus relacionamentos. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Nós já vimos aí Jeremias 18 falando que Deus é o oleiro que forma Israel. Fala lá em Gênesis 3 que o homem é pó. Gênesis 3, 19. Gênesis 3, 19. Gênesis 3, 19. Diz o seguinte: no suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado.
porque tu és pó e ao pó tornarás. O homem é frágil por causa do material de que foi feito. Isso tira de nós o orgulho, por exemplo. Nós somos pó. Pum. Nós somos pó. Nós não temos motivo algum de nos exaltarmos, de buscar glória para nós. Nem mesmo o pastor que você mais admira, por exemplo. Salmos. Salmo 103. Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se pararmos para refletir, homem, essa aqui é uma curiosidade bem legal. Se pararmos para refletir, a palavra homem em hebraico é a palavra, alguém lembra? Ish, né? Essa é outra palavra, né? Mas tem outra palavra aplicada para homem. Alguém lembra? Tá na revistinha aí. Você já ouviu esse nome? Adam. Já ouviram esse nome? Adam? Ok? Então, Adam, Adão, ok? Eu fiz uma pesquisinha aí, fiz uma pesquisa para ver se de fato as coisas batem, né? E é a mesma origem, Adão e homem é basicamente aí a mesma palavra, tá bom? E a palavra terra em hebraico é Adamá, ok? Então são palavras semelhantes. É bem legal você poder aí estudar essas palavras aí, tá bom? Elas estão sempre em pares na sua história. Em Gênesis 2, o homem é formado da terra, Adam, Adama, né? Depois recebe a ordem de cultivá-la. Da terra virá também o seu alimento. E por último, a terra é a sua casa depois da morte. Uma aplicação muito interessante para as nossas vidas, como Deus ele molda Israel, como o oleiro molda o barro para virar um vaso, assim também devemos permitir que Deus seja o nosso oleiro. Muitas vezes eu e você somos duros, né? Não, Deus, o Senhor não pode interferir na minha vida. Não, Senhor, o Senhor não pode moldar o meu ser. Mas nós precisamos, assim como o barro está à disposição deste homem, nós precisamos estar à disposição de Deus e falar, Deus, molda a minha vida, transforma a minha vida. Eu sou pó, Pai, eu não sou nada. Deus, quebranta a dureza do meu coração, moe o meu ser, Pai, a ponto de eu virar pó novamente. Pai, me transforma. E muitas vezes eu e você somos duros e precisamos constantemente de um quebrantamento em nossas vidas. Então, assim como Deus transformou Israel, assim como Deus transformou vidas, irmãos, que Deus transforme as nossas vidas. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus moldar a sua vida, assim como Ele moldou o homem da terra. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Eu sei que tem bastante, porque eu tenho muitas. Não? Isso é bom. Isso coloca a gente no nosso lugar, né? Você olha assim, eu não tenho nada que me orgulhar. Para que eu viesse a ser, alguém teve que interferir, né? Alguém teve que me criar. Então, eu não sou autoexistente, que é um dos atributos de Deus, né? Deus sempre é, e nós passamos a ser por causa de Deus. Então, isso já é filosofia, né? Mas é bem interessante. Vamos para o segundo ponto aí da nossa lição, a formação da mulher. A formação da mulher, ponto 2 aí da sua revistinha, tá bom? A mulher é diferente. Ela não vem diretamente do pó, mas sim do material já elaborado a partir do pó, o homem. Gênesis 2, 18 a 25, vamos para lá? Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 2, 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo,
e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvásticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Gênesis 2, 18 a 25 é o único texto que traz uma descrição detalhada da criação da mulher. Aí tem a palavra para a mulher, né? Quem falou lá? Isha, né? Quem falou Isha? Você, Lucas? Então, aqui a palavra para a mulher, em Gênesis 23, é Isha. Não sei se estou pronunciando certo, tá bom? Mas, enfim, todos os relatos de outros povos do Antigo Oriente não fazem menção a elas. Isso mostra que Deus dava importância à mulher e que ela, assim como o restante da criação, era parte da providência de Deus. O que relato da criação da mulher tem de peculiar é que Deus anuncia a sua criação depois da constatação de que não era bom que o homem estivesse só. Ora, é fácil lembrar que após cada ato criador de Deus, viu que o que fizera era bom. Então criou algo bom para completar a vida do homem. Homem e mulher têm igualdade diante de Deus, são igualmente importantes. É bem interessante essa ideia. Eu estava conversando com o Michael talvez umas 2 semanas atrás. A palavra auxiliadora, ok? Vocês lembram daquele salmo, né? Vocês podem pesquisar aí. Quiserem dar um Google aí, vocês podem fazer isso, tá bom? A palavra, aquele salmo, de onde me sobrevirá o socorro, né? A palavra socorro ali é a mesma palavra utilizada para auxiliadora. Podem pesquisar aí, tá bom? Façam uma pesquisa aí, não tem problema. A palavra auxiliadora e socorro, pelo menos a pesquisa que eu fiz, é a mesma palavra. Logo, auxiliadora não é inferioridade. Porque Deus é chamado de socorro de Israel, auxiliador de Israel, o ajudante de Israel. Deus não é inferior ao homem. Então, a criação da mulher não a tornou inferior ao homem. É interessante que a palavra também idônea tem aqui eu escrevi aqui peguei algumas informações, tem a ideia de correspondência, né, ou semelhança, ok? Foi criada da mesma matéria ali. Então, a idônea, a ideia é de estar à frente, né, em frente de ou ao lado de. Então, não é sinônimo de inferioridade a posição, a postura ali da mulher. Tá bom? Então, estudando essas coisas, tira um monte de ideias erradas que são defendidas aí, tá bom? Deus valoriza as mulheres, ok? E a criação da mulher, Deus criou a mulher com um propósito de auxiliar o seu marido, tá bom? Mas esse papel não é um papel inferior, tá bom? Então, isso é bem legal quando eu e você entendemos estes detalhes, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Posso dar prova? Agora nós temos conteúdo, agora ninguém vai poder reclamar, pastor, cadê? Tem conteúdo de mãos, né? Eu só sei que a letra vai ser da mesma forma, Maria. Até o final do curso aí a letra vai ser do mesmo tamanho. O bom é que não vai ser minúscula, né? Como algumas folhinhas que eu trouxe, tá bom? Mas vamos lá. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Alguém sabe me dizer? Para a sua glória, ok? Mais alguém pode dizer? Tem alguma coisa? Ok, Georgiana? Louvar o nome dele, mais alguém? Seu Daniel, Dona Ana, tem alguma coisa a acrescentar? Relacionamentos, ok. Tia Michele? Povoar a terra, ok, povoar a terra.
Amém. Tia Michele, tem alguma coisa? Eu ia falar tudo isso. Tá bom. Pegando aí o resumo, tá bom? Ok? O autor, ele vai seguir a linha de raciocínio de Gênesis, tá bom? Mas vamos lá. Não há apenas uma única resposta para esta pergunta. Através das escrituras, podemos notar várias razões que levaram o Senhor a criar o homem e mantê-lo no mundo, criado como administrador de tudo. Vamos estudar 4 textos principais. Primeira resposta lá, Deus criou o homem, né, porque Deus criou o homem, ou seja, para carregar aí a sua imagem. É bem legal, irmãos. Isso aqui, só esse texto aqui dá muito estudo, tá bom? O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Alguém saberia me responder? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Cadê o livro de teologia? Rapidinho. É muito legal esse autor, ok? A teologia básica, o nome do livro é Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles Wright, tá bom? Depois, se os irmãos quiserem emprestado ou precisarem aí do conteúdo, eu posso passar para os irmãos. Mas ele vai falar sobre isso, né? Ou um dos pontos ali, né, da doutrina. O que significa ser criado à imagem do homem? Ele vai responder... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Quê? Desculpa, às vezes eu dou essas gafas. Ser criado à imagem de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, agradeço muito. O que significa ser criado à imagem de Deus? E ele vai responder, né? O homem foi criado de forma natural e de forma moral. Ou seja, o homem, ele tem intelecto, emoções e vontades. Essa é a parte natural, ok? E ele também foi criado de forma moral, igual a Deus, ou seja, santo. Quando o homem foi criado, o primeiro homem, ele era um homem santo. Depois nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado, que ele perde esse estado, tá bom? E aí ele se torna pecador, tá bom? Mas é bem legal depois os irmãos estudarem esse ponto aí. Esse versículo em Gênesis traz 2 palavras que são praticamente sinônimas: imagem e semelhança. A palavra imagem é a mesma usada em outros textos para sombra e até para ídolos, e significa um modelo, um exemplo de algo. A segunda palavra, semelhança, significa aquilo que é similar, ou parecido, ou mesmo um figurino. O que podemos aprender sobre a imagem de Deus no homem, observando o texto, é que o homem é menor que Deus. Alguém concorda ou discorda ou sem corda? Ok? Eu gosto de acrescentar uma palavrinha antes. Está escrito aqui, não é errado a forma que ele colocou, tá bom? Mas eu gosto de gerar pensamentos na aula. O homem é menor que Deus. Certíssimo. Mas pode ainda ser mais certíssimo, se eu posso usar essa expressão. O homem é infinitamente menor do que Deus. Eu acrescentaria essa palavrinha, ok? Você não precisa acrescentar, você não estaria em pecado se você não acrescentasse essa palavrinha aí, mas o homem é infinitamente menor do que Deus, uma vez que uma representação não é o original, é apenas uma expressão, tá bom? A imagem de Deus é que nos ajuda a compreender o Senhor e nos relacionar com Ele, já que Ele nos dá faculdades que nos habilitam para o relacionamento com a divindade. E o ponto C ali, a imagem de Deus também nos dá a capacidade criadora. Então, Adão exercitou essa capacidade da imagem de Deus ao escolher nomes para os seres vivos que o Senhor Deus havia criado. Ele coloca aí no ponto 2, qual foi o propósito de Deus ter nos criado? A glória dele, ok? Deus nos criou para a glória dele.
Isso pode soar um pouco estranho, mas não é estranho, tá bom? Lembrando que Deus é totalmente santo. Logo, os seus planos e sua vontade é santa, sem qualquer egoísmo, sem qualquer pecado. Deus nos criou para a glória dele. E isso é maravilhoso. O Catecismo de Westminster tem esta como a sua primeira pergunta, e a resposta que ela dá é que o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isaías, o profeta, diz claramente que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Isaías 43:7. Nós já lemos esse texto? Isaías 43:7. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. A humanidade sofreu com a queda do primeiro homem criado. Deus se glorificou providenciando Jesus, que através do seu ministério e morte, redimiu os filhos do Senhor. Isaías 44:23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, ou montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Então, Deus nos criou para carregar a sua imagem, Deus nos criou para levar glória, ou Deus nos criou para a sua glória, ok? E é importante também que nós vivamos para a glória de Deus, né? Nós não devemos esquecer disso, nós devemos viver para a glória dele. E o vice-reinado da terra, tá bom? Quando Deus criou o homem, destacou o homem como algo único dentre todas as criaturas, a sua imagem. Após decidir criar o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor anunciou que o homem teria domínio sobre o restante da criação. Então, Deus criou o homem para governar, para reinar sobre a terra, tá bom? E os relacionamentos humanos, que aí alguém falou sede fecundos, né? A irmã Verônica. Os seres humanos foram criados para se relacionar uns com os outros. Para Adão, Deus criou Eva, que lhe era correspondente na espécie. Deus, que já se relacionara na Trindade, agora tinha oportunidade de se relacionar com o homem e com a mulher. Tá bom? E aí temos aí o ponto 3. Alguma dúvida até aqui? Ele vai pontuando de forma bem simples, tá bom? Esse estudo aqui, irmãos, como eu disse, básico. Tá? Ele é bem básico, mas os irmãos podem, às vezes, pegar aí um livro de teologia, complementar, né, para entender aí as ideias. Irmão? Ok. Ok. Uhum. Ok. Sim. Sim. Amém. Só não vamos brigar com o anjo, né? Mas tá bom, ótimo. Vamos lá. A Constituição Humana. Isso é bem legal. Por quê? Tem pessoas que podem brigar por isso. Tem pessoas que não brigam por isso. Vocês já ouviram falar sobre dicotomia e tricotomia? É de comer, pastor?
É de bebê? O que eu faço com isso? Né? Ninguém briga por isso, né? Marx não briga por isso não, né? Não? Ótimo. Não, olha só, existe 2 pontos sobre a constituição humana. A primeira é, que o autor vai apresentar aqui, é a dicotomia. Ou seja, o homem é dividido em 2 partes, ok? Esta se baseia principalmente no texto de Gênesis 2:7. Para os teólogos dessa posição, o homem é formado de corpo, mais alma ou espírito. São 3 os argumentos dessa visão da constituição do homem. O texto explica que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. O segundo argumento da dicotomia é que a alma e espírito são usados no Antigo Testamento de maneira intercambiável. Uma palavrinha difícil aí, né? Mas que pode ser trocado. A palavra intercambiável é que pode ser trocado. Ou seja, os teólogos que defendem a dicotomia, o homem é dividido em 2 partes, corpo e alma, ou corpo e espírito. Eles acreditam que alma e espírito são termos que você pode trocar. Ao invés de colocar aqui alma, eu posso colocar espírito nesse texto que vai dar a mesma coisa, tá bom? Então eles não acreditam na outra posição, que é a seguinte, que o corpo, o ser humano é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Nesse caso, a alma e espírito são diferentes em função e substância. O corpo se relaciona com o mundo, a alma consigo mesmo e o espírito com Deus. Na alma estão a imaginação, a memória e o entendimento. O espírito tem a razão, a consciência e a vontade. A tricotomia usa os seguintes argumentos. Paulo enfatiza as 3 partes do homem quando exorta os crentes à santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Hebreus distingue, né? Hebreus 4:12 vai distinguir a alma e o espírito. E 1 Coríntios 2:14 sugere uma tríplice classificação: natural, carnal e espiritual. Ok? Vocês vão falar, nossa, pastor, isso para mim não faz sentido. Não faz agora, tá bom? Um dia fará. Acredito que, não sei, pastor Jorge, se na sua experiência pessoas brigaram no passado por isso, né? Numa roda de seminaristas, talvez eles briguem, né? Na sua época brigaram por isso? Brigam até hoje por isso? Ok. Tá bom, mas, né? Pastor, se eu for dicotomista, ou seja, acreditar que o homem possui somente corpo e alma. Pastor, eu sou um salvo? Irmão, se você crê no Senhor Jesus Cristo e é dicotomista, é salvo. Pastor, eu creio que o homem tem corpo, alma e espírito. Pastor, eu estou afastado de Deus por crer nisso? Obviamente não. Ok? Não influencia a sua salvação crer em um desses pontos, tá bom? Não é uma heresia, não é uma besteira, tá bom? O problema é quando as pessoas tornam isso aqui um debate e perdem amizades por essas questões, tá bom? Uhum. Sim. Isso é legal, isso é bem legal, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Mas eu aconselho os irmãos a estudar, a pesquisar, tá bom? Vocês vão perceber que a teologia, ela é maravilhosa. Quando você começa a pensar, sabe? Por que Deus disse isso? Por que é assim? Por que é dessa forma? E quando você começa a pesquisar, irmãos, isso enriquece tanto o nosso espírito, conhecer mais sobre Deus, e enriquece o nosso conhecimento. Então, se você aí defende a dicotomia, saiba que isso não é errado. E se você defende a tricotomia, saiba que isso não é errado. No céu, guarda essa pergunta aí no seu bolso. No céu, chegando lá, você, né, Senhor, né, é tri ou é di? Assim, coma primeiro, participe do banquete, né? Depois você me faz essa pergunta.
Tem tantas perguntas que nós vamos ter lá no céu, né? Mas vai ter a eternidade. Mas vai ser interessante, né? Fico imaginando, chegando lá, fazendo algumas perguntas e tal. Mas eu acho que, será que vai ter respostas? Se tiver, não vai ter orgulho. As respostas que chegarem, ninguém vai poder bater no peito. Eu sabia, você estava errado. Se tiver, desce. Brincadeira, não acontece isso não, tá bom? Mas eu acredito que é somente isso por hoje. A nossa primeira lição aí, tá bom? E aí tem a conclusão. Devemos louvar a Deus porque na criação temos muitos privilégios. Somos os únicos a ter a imagem de Deus. Isso é um grande privilégio. Somos os únicos a quem Ele chama para um relacionamento. Somos os únicos que recebemos dele a incumbência de cuidar do restante da criação. Esses são privilégios, mas também são deveres. Alguns vão rejeitar a ideia de um Criador. E, irmãos, nós temos que louvar a Deus porque quando nós entendemos, né, a criação ela revela que existe um Criador. Né, então, os homens por si são indesculpáveis. Né, a criação por si vai revelar um Criador. Mas é de grande alegria quando Deus ele alcança as criaturas como nós. Sabe, quando Deus ele nos toca por meio do seu Santo Espírito para termos um relacionamento com Ele. E isso inicia através da salvação. Então, entender essas verdades é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, eu quero também aproveitar essa aula e, se Deus permitir, nas futuras. Irmãos, tem certos debates, por mais que você se esforce a explicar certas coisas para aqueles que não conhecem o Senhor, irmãos, será loucura para eles. Se o Santo Espírito não agir no coração deles, você falará como se estivesse falando para com a parede. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, é por meio do Espírito Santo que nós acreditamos nesta verdade. Nosso papel se alguém questionar a nossa fé, pedir a razão da nossa esperança, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me criou, e eu creio nessa verdade. Isso para mim é verdade. Não estou dizendo, por exemplo, que você não deva utilizar argumentos científicos. Né? Eu gosto muito da frase do nosso falecido irmão Adalto Lourenço. Fascinante. Deus o levou, né? Mas ele disse, toda ciência muito bem estabelecida e toda Bíblia muito bem interpretada não se contradizem. É fascinante essa frase dele. Então você pode usar argumentos científicos, mas saiba que sua fé não está nos argumentos científicos, mas na palavra. Tudo o que a palavra diz, ela não é um livro científico, mas o que ela for tratar ou citar algo científico, ela não entrará em contradição, tá bom? Então, nosso papel é crer na palavra. Se Deus te der sabedoria para argumentar cientificamente, faça. Mas, no final, é isso e o agir do Espírito Santo nos corações que salvará as almas. Então, defenda isso com unhas e dentes. Não fique brigando, arrumando briga na sua escola, no seu trabalho. Né? Se alguém humildemente perguntar, rapaz, eu estou com uma dúvida. Quem nos criou? Agora sim, Deus nos criou. Né? Agora, está tendo uma roda de debate ali, é besteira. É besteira, tá bom? Então, eu acredito que é só. Então, vamos dar graça. O nosso versículo será Gênesis 2, versículo 7, tá bom? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Vamos ler todos juntos, tá bom? Vamos ler primeiro o texto e depois a referência, tá bom? Todos juntos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Amém.